Olá, pessoal, bem-vindos de volta. Esse é o nosso último vídeo da aula sobre funções, dessa aula introdutória ao conceito de função. Nós vamos trabalhar especificamente o conceito de funções inversas. Vamos ver o que isso significa do ponto de vista de diagrama, para ficar bem claro o conceito para vocês, e vamos ver também alguns exemplos algébricos, porque a gente vai fazer algumas contas. Nesse slide, eu mostro aqui para vocês o conceito de função inversa. Observa que a função A, ela está saindo do conjunto A, chegando no conjunto B. E ela leva o 1 no 2, o 2 no 4 e o 3 no 5, certo? Observa especialmente que essa função f, ela é bijetora. Consegue perceber que é 1 para 1, ó, um daqui com um de cá, um daqui com um de cá, um daqui com um de cá, não sobra ninguém de lado nenhum e é 1 para 1, não tem dois elementos sendo levados no mesmo. Isso, pessoal, ser bijetora é necessário para existir função inversa, ok? E aí a função inversa, ela é denotada por f elevado a menos 1, ó, e ela faz o caminho contrário. Enquanto a f vai do A para o B, a inversa volta, obviamente, né? Do B para o A, e ela volta levando o 2 de novo para o 1, o 4 retorna para o 2 e o 3 retorna para o 5. Tá? Então, a inversa, ela traz de volta todos os elementos, ela faz o caminho inverso, faz o caminho de volta, ok? Então, uma coisa importante para a gente observar é isso daqui, ó. A gente só vai conseguir determinar uma função inversa para uma função que é bijetora, tá? No em conjunto que ela exista essa bijeção, para conseguir ir e voltar de uma maneira que esteja bem definida, tá vendo? Não pode sobrar nada de nenhum dos dois lados, tá bom? Então, só vai ter inversa se a função for bijetora, ou seja, se ela for injetora e sobrejetora. Se precisar, retorna no vídeo 2 da aula de funções para revisar o conceito de injetora, sobrejetora e bijetora, ok? Aqui nós temos o nosso primeiro exemplo de função inversa para que a gente possa observar como isso funciona, tá? Então, aqui eu estou considerando minha função que sai do A e chega no B, tá? E ela leva todos os números do conjunto A com essa regrinha. 2 vezes o número menos 1. Então, ó, 2 vezes 1, 2 menos 1, dá 1. Então, ela está levando o 1 no 1, o 2 no 3, o 3 no 5 e o 4 no 7, tá? Se houver dúvida, você precisa testar todos esses elementos, tá? 2 vezes 2, 4, menos 1 dá 3. 2 vezes 3, 6, menos 1 dá 5. 2 vezes 4, 8, menos 1 dá 7, ok? Observa, pessoal, que essa função, ela é bijetora, ok? Ela é injetora porque elementos diferentes vão para elementos diferentes e ela é sobrejetora porque não sobra ninguém aqui no conjunto B. Lembra que o conjunto B, que é o contradomínio, ele é também a imagem. Então, a gente consegue fazer 1 para 1, ok? Então, a função inversa, a f a menos 1, o que ela vai fazer? Ela vai sair do conjunto B, que é esse de trás, e ela volta para o A. Então, ela tem que fazer de forma que o 1 volta para o 1, o 3 volta para o 2, o 5 volta para o 3 e o 7 volta para o 4, de acordo com esse desenho aqui, ó. Tá? Então, a função inversa, ela sai do B, volta para o A, e ela está voltando essas setinhas, tá bom? Mas como que a gente consegue calcular isso, né? Qual que seria a função que faz isso? Então, eu vou ensinar vocês a calcularem aqui. O que a gente sabe, ó? A função, ela é 2x menos 1, né? A regrinha da função.
Então, toda vez que a gente pegar um número do conjunto B aqui, ó, qualquer um, vou chamar de Y, só para ficar com uma letra diferente, tá? Não posso chamar de X. Então, qualquer número do conjunto B, ele vai ser escrito dessa forma. O que a gente vai fazer, pessoal? Resolver como se fosse uma equação. Vou passar todo mundo para o lado do Y e vou isolar o X. Ó. Então, Y mais 1, porque esse 1 estava subtraindo, troquei de lado somando, é igual a 2 vezes o X. Agora eu vou deixar o X sozinho, ó. Ficou Y mais 1, que já estava aqui, o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Só que a gente vai usar, para escrever a função inversa, assim, eu só não posso deixar essa letrinha chamada de Y, tá? Preciso trocar pelo X. Então, o inverso vai ser, nesse mesmo lugar, essa mesma expressão, eu volto a chamar de X, ó, dividido por 2. Essa daqui é a nossa expressão da função inversa. Veja se funciona, ó. 1 mais 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. 3 mais 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2. 5 mais 1 dá 6, 6 dividido por 2, 3. 7 mais 1 dá 8, 8 dividido por 2 dá 4. Então, a função inversa, aqui a gente tem essa notação aqui embaixo, tá bom? Veja, observa, assista esses exemplos quantas vezes for necessário, tá? Nós vamos ver um último exemplo para praticar. Esse é o nosso último exemplo, para que a gente possa entender como que a inversa funciona para funções reais. Perceba que eu não estou usando mais o diagrama. A ideia aqui é a gente conseguir perceber como que a inversa funciona para funções reais, ok? Essa função, esse exercício já apareceu, acredito que no vídeo 2, onde nós falamos de função injetora, sobrejetora, e nós já sabemos que ela é bijetora. Se você ainda não fez esse exercício, volta lá para poder identificar e conseguir compreender que ela é uma função bijetora. Se ela é bijetora, então podemos calcular inversa, tá? Então existe a inversão. O que a gente vai fazer? Vou usar essa expressão, ó, 3x mais 1, que é a expressão da função, né? Ela sempre vai ser igual a um outro número que a gente vai chamar de y. Então, é importante nesse começo você usar elementos diferentes. E a gente começa a separar como se estivesse resolvendo uma equação para isolar esse x. Então, eu vou deixar aqui 3x é igual o y, que já estava, menos 1, x é igual a y menos 1 dividido por 3. Só que na hora de montar a função inversa a gente sempre usa a notação de x, tá? Então, eu vou pegar este pedaço aqui, só que no lugar de onde aparece y, eu vou voltar a chamar de x. Então, a inversa é isso aqui, tá? Observa, pessoal, que toda vez que é como se fosse trocar mesmo os elementos de lugar, ó, tá? Então a gente vai fazer o processo invertido. O que a gente pode observar, ó? Lembra do processo de composição de funções, tá? Então se eu fizer a composta da f com a f menos 1, vamos imaginar que no lugar aqui, ó, no lugar deste x, eu vou trocar e vou aplicar esse elemento aqui. Tá? Então, vai ficar 3 vezes o x menos 1 sobre 3, mais 1. O que vai acontecer? Ó, o 3 que está multiplicando corta com o 3 que está dividindo, o menos 1 corta com 1. Se você precisar, faça essa conta com mais detalhes, tá? Vai sobrar só o x. Ou seja, a inversa traz o elemento de volta no próprio x. E se a gente fizer o contrário, ó, f menos 1 composta com a f. Então, no lugar da f a menos 1, que é essa expressão aqui, ó,
eu vou colocar no lugar desse x o 3x mais 1. Ó. Então, é 3x mais 1 menos 1. Olha o que acontece. O mais 1 vai cortar com menos 1 e o 3 que está multiplicando vai cortar com o 3 que está dividindo também. Vai sobrar só o x. Essa é a propriedade da inversa, tá? Ela pega o x de um conjunto, a f volta no resultado aqui, e a f a menos 1 traz ele de volta. Tá? Então, é como se você saísse do x e chegasse no x de novo, tá bom? Então, o processo de você fazer a inversa, a gente vai usar como se fosse uma resolução de equações, tá? Pausa o vídeo, volta, assista quantas vezes for necessário e, se precisar, pesquisa um material extra, pega alguns livros extras da biblioteca. Tem bastante material nas redes, principalmente YouTube, Google, falando sobre inversas de funções, ok? E também pode me procurar no Teams ou presencialmente. E aqui deixei registrado as informações para vocês, tá? Só para ficar uma organização. Nós chegamos no nosso último grupo de exercícios, que são exercícios da parte de função inversa. Este primeiro exercício, você vai usar o conceito de diagrama para resolver, tá? Então, tem inversa do f, então você precisa ver se ela é bijetora para ter inversa, lembra? E determinar qual é essa inversa. Isso usando aqui o diagrama. E essa, um pouquinho mais elaborada, mas também para você verificar se existe inversa e, se existir, determinar o inverso dela, ok? Os exercícios são para vocês praticarem, não é necessário entregar, mas é importante que vocês façam no caderno. Novamente, se precisar de ajuda, me procurem. Combinado? Obrigada por mais essa aula, pessoal. Um abraço e até a próxima.